Nação Palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras de Arte. Hoje vamos dirigir aqui o jogo aberto para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, né, que vai enfrentar agora o Santos pelo brasileiro, né? Vamos enfrentar o Santos com um time bem desfalcado, devido a lesões, punições e também convocações, né? O Vitor Roque foi convocado pela primeira vez, né? Uma grande convocação dele, muito mérito dele. E também falar aqui desse confronto contra o Santos. Então, Nada mais, nada menos do que esse clássico Palmeiras e Santos. O topo segue verde. Tudo muito bem planejado e aí seguir assim, com a cabeça tranquila, trabalhando muito, porque estamos chegando em retas finais, né, de duas competições importantes, então temos que manter o foco. Mesmo sem a dupla Vitor Roque, Flaco Lopes e o meia Andréas Pereira, o Palmeiras deu conta do recado e segue na ponta do Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia para Abel Ferreira, que sabe que terá desfalques pela frente. Vitor Roque foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez para os jogos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro na Europa. E o Tigrinho fez questão de lembrar que de amarelo ele fica bem. Vitor Roque, que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. Com 50 jogos nesta temporada, o atacante balançou as redes 17 vezes, deu 5 assistências e anda despertando o interesse do futebol internacional. Segundo o agente do jogador André Curi, clubes estrangeiros estão de olho no Tigrinho. O Palmeiras teria recebido uma oferta de uma equipe árabe de 35 milhões de euros. E, de acordo com o agente, uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League está para chegar. A imprensa internacional já repercutiu. Mas o foco do jogador que voltou para o Brasil há 8 meses, pelo menos por enquanto, está aqui no Clube Alviverde e nos títulos que ele pode conquistar ainda nesta temporada. Por isso, o atacante, que deve desfalcar o time no jogo atrasado contra o Santos no dia 15 na Vila Belmiro por conta da convocação, quer entrar em campo no Allianz Parque nesta quinta-feira contra o mesmo Peixe, em partida válida pela 32ª rodada. Abel Ferreira conta praticamente com força máxima. Só Aníbal Moreno, que será desfalque pelo terceiro cartão amarelo. No Peixe, a reta final do Campeonato Brasileiro também é de decisão, mas para fugir da parte de baixo da tabela, para o clássico de quinta-feira, Juan Pablo Vojvoda não contará com o zagueiro Luan Pérez. Mas a dúvida fica por conta de Neymar. O camisa 10 voltou a jogar no empate com Fortaleza, atuou por cerca de 30 minutos, mas a comissão técnica trabalha com cautela. Sabemos essa realidade, onde jogamos, gramados sintéticos, sabemos isso também e eu quero a Neymar de aqui para terminar o ano, ¿sí? Eu quero terminar este ano com Neymar dentro do campo. Neymar, que sofreu uma série de lesões na temporada, já se manifestou diversas vezes contra o gramado sintético. A última vez foi quando torceu o pé no campo artificial da Arena MRV em setembro, no jogo contra o Galo. Antes, ele já tinha mandado recado sobre o gramado do rival alviverde. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, né? Independente das minhas lesões. Ele já disse o que pensa, mas há 8 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, a dúvida é poupar ou não poupar. Eis a questão. Eita, já apareceram propostas graúdas da Europa pelo Vitor Roque, segundo o agente dele, o André Curi. Edu Dracena, se ele for bem na seleção, continuar bem no Palmeiras, pela idade que ele tem, 20 anos, tem um mundo ainda. Renata, é que cada empresário tem sua característica, né? E conhecendo bem o André Curi, ele gosta de valorizar o seu atleta, ele gosta de colocar no mercado que tem proposta isso, tem a proposta aquilo. É claro que quando um jogador está desempenhando como o Vitor Roque está, com certeza vai ter muitas consultas, de repente até propostas, mas propostas baixas. E o que eu realmente vi, de repente, foi realmente esse valor, é um absurdo, né? Não que ele não valha, mas ele é um cara que, tipo assim, foi lá e não conseguiu desempenhar. Mas tomara que ele ainda continue aqui no Palmeiras bastante tempo, ajudando a equipe, né, fazendo gols e, quem sabe, conquistando títulos também.
Rona, Vitor Roque tem muito potencial. A gente sabe, é bom jogador, é jovem. Demorou e pra o engrenar. empresário já disse, ó, se vier a gente conversa. Então, mas empresário é que nem minha mãe. Minha mãe, hoje de manhã, ela falou que eu tô lindo. Então, a mãe sempre vai falar bem. Vai valorizar. O empresário, ainda mais agora que ele foi, né, convocado, esse negócio todo, vai falar, nossa, esse menino é bonito, tem mais de 1 bilhão de times atrás dele. Mas é legal que a dupla Flaco e Vitor Roque tá nas duas seleções, argentina e brasileira. Sim, o Vitor Roque, desde que ele se achou, começou a fazer gols e que ele e o Flaco viraram titulares juntos, o futebol dele cresceu. Não só o futebol deles, né? O Palmeiras cresceu, né? Esses dois jogadores se entenderam ali dentro de campo e o resultado para o Palmeiras está sendo cada dia mais conquistado, né? Então, na verdade, nesse momento, eu já penso na Leila, né? Porque a Leila é uma mulher de negócios, ela é uma presidente que ela não apareceu proposta, é rentável para o Palmeiras, É o dobro que pagou, né? Porque tá falando de 50 ela milhões. vende e contrata alguém bom também. Não, e o depois. Palmeiras está chacoalhando mas não a árvore. acerta todas também, não. O Dudu que o diga, né? Não acerta Mas o todas Palmeiras está também, chacoalhando né? a árvore, tá igual em Goiás. Se chacoalha a árvore, cai dupla sertaneja. No Palmeiras, você chacoalha, cai menino da base lá que dá conta do recado. Então, Cria assim, da academia. Cria da academia, pelo trabalho muito bem feito que o Palmeiras vem fazendo. Se é uma proposta nesse nível aí, tchau. Por outro lado, o Flamengo se prepara. Eu estou dizendo assim, de não ser convocado agora, não entra na minha cabeça. Acho que o Vitor Roque está vivendo um ótimo momento, despertando, inclusive, interesse mais uma vez, né, interesses de clubes europeus. Está vivendo um grande momento, isso é muito bom. Demorou para encaixar, mas depois que encaixou com o Flaco ali, tem respondido muito bem. Acho que é uma boa, até porque o que a gente observa na convocação do Ancelotti é que ele tem o cara do vestiário, mas esse mesmo cara do vestiário, que é o Danilo, ele joga em todas as posições da defesa, o Alexandro também, ele leva o Fabinho, que é o jogador com características mais próximas do Casemiro, ele leva o Vitor Roque, que é um jogador de força, mas aí ele tem o Richarlison ali, que eu também questiono as constantes convocações, porque ele não tem respondido bem. Ninguém está dizendo que ele não possa responder, mas pelos jogos que vem fazendo, eu questiono. Agora, você precisa de alguém para costurar o jogo no meio-campo. O Lucas Paquetá, a gente já sabe do que é capaz. Eu acho que o Matheus Pereira era um jogador que precisava ser testado, porque vive um momento muito importante. E, convenhamos, Renata, exercendo o meu bairrismo aqui, o Everson hoje é o goleiro mais completo do futebol brasileiro. Com as mãos e com os pés, o que esse cara faz, não tem nem outro goleiro fazendo. Tempo de reação, o cara experiente, rodado. Então, assim, eu puxo a brasa para a minha sardinha. Ou a minha sardinha para a brasa. Agora, todo mundo vai questionar sempre, né? Eu questiono o Bento, eu questiono o Danilo, acho que vai mais pela liderança, por exercer função nas 4 posições. O Paquetá a gente já sabe o que faz, acho que poderia testar outros e tal. Mas, em linhas gerais, gostei, eu confio muito no Ancelotti. Sempre vai ter um nome ou outro contestado, isso é fato, né, Everton? E acho interessante que a gente analise e tenha mesmo esses jogadores sempre no radar com possibilidade de convocação. E eu aproveito para chamar o Capela para saber da repercussão. Vitor Roque foi escolhido pelo Ancelotti. Quero saber se está todo mundo comemorando, feliz, não é? Até porque, nessa data FIFA, o Palmeiras vai entrar em campo contra o Santos. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Que foi, Capela? O que você está se lamentando, Capela? Qual é o problema que aflige este ser? O Caramelo foi barrado, só alegria, irmão. Ainda deve estar brigando. Expulsaram ele da calçada. Olha, vou falar a verdade. Expulsaram o cara da calçada. Vou falar a verdade pra vocês aí. Vou falar a verdade pra vocês. O quê? Esse é o preço por saber ouvir. Quanta bobagem que eu já ouvi nesse programa hoje. Juro, de verdade. Dá logo 13h para poder ir embora, porque não é possível. Seu Chico Garcia, eu não sei se você vai lembrar, mas no ano passado eu dei alguns panos, porque você adora passar um pano para todo mundo, né? Que a convocação é isso, que a convocação é aquilo. Eu vou comprar um rolão de papel esse ano, porque é inacreditável. O quê? A quantidade de bobagem. Nota 8 para a convocação do Ancelotti. Aí eu tenho que ouvir o Everton Guimarães, Caio Jorge, Matheus Pereira, Everson, que falhou até outro dia, poder de reação para lá e para cá. Pessoal, vem cá.
vocês ficam passando pano porque o Ancelotti é isso, porque ele habla, porque ele fala, porque ele tem o cabelo assim, porque ele fala com uma batata na boca, porque ele tem um chiclete na boca. Pessoal, se fosse qualquer técnico brasileiro, vocês estavam descendo porrete no cara. Convocação fraquíssima. Se fosse qualquer treinador brasileiro, onde já se viu convocar um reserva que não entrega nada, que já teve as suas oportunidades, como o Richarlison, convocar um outro reserva, no caso Danilo. Por favor, pessoal, Andrei Lopes, Andrei Santos, gente do céu, onde que a gente vai parar com a convocação da seleção brasileira? Eu não vou normalizar aqui, outros homens poderiam e deveriam ser testados. E eu lembro aqui nesse programa que no dia 28 de fevereiro deste ano, Vitor Roque foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras. E eu cravei aqui, o Vitor Roque, que foi chamado por boa parte aí de Vitor Nhoque, ele entrega mais de 20 gols por temporada. Cara, praticamente só jogou em março e teve a sequência. Convocado agora justamente para a seleção brasileira. Já fez 17 gols no ano. Então, obviamente que a repercussão internamente ela é positiva nas convocações desses jogadores e das suas respectivas seleções. Mas, obviamente, também dá uma lamentação porque o Palmeiras perde jogadores importantes para a sequência da temporada. Então, a grande verdade aqui, passem pano ou não passem, a nota da convocação do Ancelotti para esses amistosos de data FIFA é 0, Renata. Que isso? Já que você citou o nome de Chico Garcia, você quer se defender, Não, Chico? combina com a dele aqui no programa, nota 0. Falou nada com nada. Eu só concordo uma coisa que o Capela falou. O quê? Quando ele fala, o Everton queria convocar o Dudu, o Everton, o Hulk. É a metade do Cruzeiro e isso, metade cara. do Atlético. Matheus Pereira, o Everton acha que só existe o Cruzeiro no Brasil e o Galo. Campanhas e correndo por fora, só olhando de leve, ainda tem o Cruzeiro. Eles dominam o futebol brasileiro. Mais que isso, dominam a América do Sul. O Verdão é líder do Brasileirão com 65 pontos. O rubro-negro está na cola com 64 na segunda posição. O time de Abel Ferreira depende apenas de si para ser campeão. E agora cada jogo é uma final. Vamos relembrar o caminho das duas equipes até a última rodada? Bom, o Palmeiras ainda enfrenta Santos, Mirassol, Santos novamente em jogo atrasado, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Já o Flamengo tem pela frente São Paulo, Santos, Sport em duelo atrasado, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. Os clubes brigam ponto a ponto. Qualquer deslize daqui pra frente pode ser fatal. É bom ouvir a voz da experiência. Marco Aurélio Cunha, é uma liderança que tem tudo para ser liderança até o final? Não. Ou tem que abrir mais o olho ainda em relação ao Flamengo, que joga com o seu São Paulo? Quem escorregar, perde, Renato. A supremacia das duas equipes é fruto de administrações eficientes e elencos consistentes nos últimos anos. A disputa não fica apenas no Brasileirão. Flamengo e Palmeiras também decidem a Libertadores no fim desse mês. E só um vai entrar para a história como o primeiro clube brasileiro tetracampeão da América. Estão os dois melhores da América do Sul fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. É um grande rival, com grandes jogadores. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão. Na parte financeira, segundo os balanços dos primeiros 9 meses do ano, recorde para os dois lados, faturamentos na casa do bilhão. O abismo para os rivais impressiona. Cenário de equilíbrio, elencos milionários. Técnicos apaixonados pelo que fazem, rivalidade que cresce e faz bem para o futebol.
Aqui nós temos os jogos que restam para Palmeiras e Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro, inclusive 2 partidas atrasadas. O que chama atenção é que eles vão atuar mais fora de casa. As 2 equipes, da mesma maneira, não é? Então, eles vão ter vários duelos longe dos seus domínios e do seu torcedor em casa. Agora, são 2 equipes muito fortes que têm potencial para vencer, tanto jogando em casa quanto longe. São 2 equipes que mostram elenco, força, constância na tabela, bons números. Ronaldão, quem é o favorito, de verdade, sem clubismo? Então, assim, vendo pelo elenco, né? Vamos ver pelo elenco. E da forma que está jogando também, né? Nós temos que colocar tudo isso na balança. E as dificuldades para se escalar o time também. Eu vejo quem tem mais elenco, que pode chegar e mais longe, é o Flamengo. Porque parece que o Palmeiras já venceu a LDU e já ganhou esse um ano. Né, pela comemoração, por o efeito cascata que teve ali. Olha, temos que bater aqui para fazer ali, temos que não sei o quê. E o Flamengo até agora não teve essa união para enfrentar ninguém. O Flamengo tá indo aí, ó, despacito, vai lá, papapá, pipipip. Vai ter uma hora do Flamengo. Eu tô achando que essa hora do Flamengo vai ser nessa final em Lima aí. Não sei nem se vai ser em Lima. Tá, mas aqui a gente tá falando de Brasileirão, Série A. Então, mas aí vai ser uma coisa só, porque tem um time aí que não ganhou nada até agora, nesse confronto. Tem um time que não teve o gostinho de ganhar nada até agora. Mas tá disputando. O Flamengo já ganhou. Mas tá disputando. O Flamengo já teve lá o Cariocão. Cariocão. E o Flamengo já tem esse time que é cascudo. Tanto é que o próprio treinador já falou assim, ó. Tem gente aqui que tá disputando pela 4ª vez, já sim, a final da Libertadores. Então é um time cascudo. E o outro ali ainda, que o treinador ganha, ele fica feliz. O treinador é bipolar. Ele ganha e fica feliz. Aí perde e coloca a culpa na Sim, mas você quer que o treinador fique feliz quando perde? Não tem meio tempo. E você vê aí um outro treinador do outro lado, o Felipe, aqui centrado, chamando pra ele a responsa. Opa, aí eu vi que depois do jogo do Palmeiras ele falou. Bem auxiliado pelo Rodrigo Caio, bem auxiliado, com um time bom. Chamou a atenção do Pedro quando teve que chamar a atenção do Pedro. O Pedro respondeu e pode voltar para a seleção brasileira. Então, você me fez uma pergunta que eu vou te responder com clareza. Mas veja como são as coisas, eu não sei. Os 2 confrontos é o Flamengo. Se o Pedro estivesse disponível jogando, sem lesão, ele poderia estar na seleção brasileira, mas não está. E quem foi? Vitor Roque. Porque se o outro tá, ele não ia, né? Futebol é assim. Se um tá bem, o outro tá fora, Cicinho. Eu quero ver. Até o Varela, me responde isso. O Varela falou que preferia pegar a LDU do que o Palmeiras numa final de Libertadores. Mas precisa... Ué, tá com medo? Não, não é medo. Tá com medo? Você perguntou da Você também não preferiria se jogar? É claro que Vocês ficaram com medo da LDU. Você prefere neve ou prefere sol? Agora que o Ronaldo falou assim, que comemorou, que já tá comemorando. Pois é claro, ganhou de 4. Ninguém tinha Você não tem que explicar esse 4x0, você tem que explicar o 3x0 tinha feito isso. Ninguém tinha feito isso. Ué, que vale ao final. Na minha cabeça. Ganhou lá, mas não levou. Você tem que explicar o 3x0 que vocês tomaram. Ele ganhou lá e não levou. E não tá na final. O que acontece? Tem uma coisa errada aí. Agora, o mais importante de tudo... Não foi 3x1? Lá foi 3x0 pro LDU, não foi? Achei que era do Flamengo. Não, então, lá foi 3x0. E o mais importante de tudo... Agora quer explicar os 4x0 aqui? Explica o 3x0 lá. O Flamengo mas, Rona, mas sério mesmo, quando um time passa por 2 jogos e se classifica, não é o que vale? O que vale é o final. A mesma coisa que o Flamengo. O Flamengo ganhou de quem pra chegar na final? Aí fala pra mim quem ganhou o Flamengo aonde? Jogou aonde o Flamengo? Que impressão, que atmosfera que o Flamengo jogou pra poder passar, Cicinho. Como diz o Argel Fux, não importa como começa, e sim como termina. Não, vocês estão falando a forma que o Flamengo. Peraí, vocês estão divagando muito. Cicinho, você que tá neutro, mais ou menos, nessa história, mais ou menos, não é? De verdade, Série A, Libertadores a gente deixa pra depois. Quem é o favorito pra você pra vencer o título a partir desses confrontos que ainda restam? Olha, Renata, nós estamos falando do Flamengo que tem jogadores assim como Arrascaeta, como Pedro, tem craques ali no time. Já o Palmeiras não tem um jogador assim que a gente fala, tem um grande craque, só que tem no elenco, né, no conjunto ali, tá se sobressaindo. Vamos lá, eu como torcedor, eu jogaria minhas fichas no Flamengo. É claro, você vai torcer Palmeiras? Não,
Não, que é não o é maior questão de rival. torcer pro Palmeiras. Ô, Cicinho, pelo amor de Deus. Eu tô entendendo o raciocínio da Peraí, eu posso ter minha opinião? Claro, ou não? deve. Agora você quer que eu obrigue Mas você tá indo no clubismo. Mas sabe uma coisa engraçada? Paulino. É a questão da eficiência, porque o melhor ataque é o do Flamengo, o melhor defesa é do Flamengo, o time que menos perdeu no campeonato é o Flamengo. Os números, quando você pega a tabela e não olha só a pontuação, são impressionantes. A campanha que faz o Flamengo é incrível, mas tem um Palmeiras que também resolveu jogar melhor a partir das últimas semanas. Eu já acho que o Palmeiras, na questão do clássico... Quem tem mais vitórias? Eu acho que na questão do clássico, o Flamengo só tem ali o Fluminense, né, considerado o clássico. O Palmeiras vai tomar 2 tacas nos 2 jogos. Deixa eu te falar uma coisa pra você, sim, ó. O Campeonato Brasileiro... Porque clássico é divisor. Eu disputei Campeonato Brasileiro e ganhei 4 Campeonatos Brasileiros de ponto corrido. Eita! Você faz, se você ganha título e perde título contra time que tá brigando pelo rebaixamento. Então, o Santos... O Palmeiras não ganhou do Flamengo, não ganhou do Cruzeiro. Então, sim, tá certo. Mas só que o Flamengo perdeu pro Fortaleza. Perdeu pontos importantes. Perdeu pro Santos. Entendeu? E isso que diferencia o do campeão ou não. Então eu vejo assim, o Palmeiras tem mais vitórias e ganhou mais desses times. Porque esses times que estão brigando pelo título vai trocar ponto. E agora esses times que estão lá embaixo não vai ganhar ponto ou outro. Então acho que por isso que eu penso que é o Palmeiras. Então prepare-se, porque o próximo capítulo é nada. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero ter gostado. A gente viu aqui o Roberto falando. Bom, então, é isso. Vamos enfrentar aqui o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar aqui o Santos. Né? Tô dormindo aí. O Palmeiras vai enfrentar aqui o Santos, né? Acho que vai enfrentar. Acho que em casa, né? Em casa. Acho que vai ser um em casa e um fora. Agora eu não sei qual dos dois vai ser agora. Mas a gente vai enfrentar o Santos de Neymar. O Neymar não deve jogar o jogo inteiro, deve jogar a partir dele do segundo tempo, os 45 minutos, mais ou menos. Vitor Roque não vai jogar, Nimbo não vai jogar, Piquerez não vai jogar, Gustavo Gomes, blá, 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 blá. Um montão de jogadores deve jogar por convocação, por punição, por 3 cartões amarelos e tal, e blá, blá, blá. Mas o Palmeiras vem extremamente favorito, temos time está completo, né? O time está praticamente completo, temos Rafael Veiga, Bruno Rodrigues. Não vamos ter Andreas, né? Não, isso é muito importante. Não teremos Andreas, mas teremos Maurício, né? Teremos Rafael Veiga, Alan, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, né? M. Martins. Temos muitos jogadores bem. Isso para poder vencer o poderosíssimo Santos, que está na zona de rebaixamento. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero ter gostado. Tamo junto.